aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é o dia que eu nem precisaria estar fazendo esta pergunta. Eu tenho certeza que todos nós, e eu falo nós porque eu me incluo no meio, tá no mínimo bem chateado, decepcionado com o resultado de ontem. Eu queria poder começar o vídeo de hoje com um grande sorriso no rosto, falando, galera, vamos comemorar, notícia sensacional, agora vai. Mas infelizmente as coisas nem sempre são como a gente deseja. E obviamente vamos comentar sobre a eleição, vamos falar sobre números, montei umas tabelas, quero falar sobre São Paulo. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, ainda que estejamos chateados, temos que pontuar, temos que registrar para o futuro, a gente não pode esquecer algumas cobranças. Quero falar com vocês sobre 2023, já saíram algumas matérias do que diz respeito à base do governo, né? Nossos deputados eleitos, nossos senadores, o que a gente pode esperar aí, né? Algumas movimentações para fazer realmente uma boa oposição. Sobre a oposição, vou até falar agora, até para ver se já dá uma animada aqui no início do vídeo. Não quero falar tudo, mas só para falar que a gente vai falar ao longo do vídeo. Dia de ontem, conversei com muita gente e não sei aí quem vai lembrar, mas os inscritos mais antigos. Em 2021, no início do ano, eu falei, ó, pessoal, vamos fazer mais do que a gente já fez. A gente vai dar uma, sabe, 2021 vai ser um ano melhor do que foi 2020. E a 2021 a gente viu, teve a questão que começou lá com o PNLD, teve as movimentações que a gente participou de forma bem ativa durante a CPI da pandemia, quem lembra da questão que envolveu o Carlos Gabas, e a gente não vai deixar a peteca cair. Tem um anúncio a fazer que envolve isso daí, os próximos passos que daremos juntos. Força na peruca, né? Eu não sei, lembra quem que fala isso daí, mas tinha essa frase. Enfim, já falar sobre isso. Quero falar sobre o primeiro discurso aí, né, do candidato eleito, possíveis ministérios, algumas notícias que também saíram, coisa da esquerda. Quero também falar sobre rede social. Quero falar sobre a turma da Isentolândia, né, MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, algumas coisas que eu acho que são relevantes. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar, como sempre. E vamos começar já falando sobre a eleição e vejam só. Bolsonaro ampliou votação em todos os estados. Lula perdeu em 4. Eu sei, gente, que não vai adiantar falar das coisas boas, isso não vai curar as mágoas. Eu não vou falar pra vocês, não fiquem tristes, é normal. É um momento que é como se fosse luto. Diga se não é isso. Você sente que você perdeu quase um pedaço de você. Todo mundo vê o Jair, né? Eu tenho certeza que todos nós vemos o Jair mais do que apenas um presidente. Realmente foi algo assim que deixou muito triste. Foram pessoas... Pô, recebi áudio de tia do Zap chorando. Foi a coisa que mais doeu ontem, foi receber os áudios da tia do Zap. Pessoas comuns, ninguém famoso. Sabe, chorando às vezes, falando, cara, o que tá acontecendo? Isso realmente partiu meu coração. Mas independente, por mais triste que nós estejamos, gente, isso tem algumas coisas que tem que ficar registradas. Registradas. Não pode esquecer. Uma delas é isso daqui, ó. Na média nacional, Jair teve 13,97% de votos a mais do que no primeiro turno. Isso daqui teve o apoio político, as movimentações aí, o apoio do Zema, campanha do Tarcísio Robusto no estado de São Paulo, apoio no Rio de Janeiro, sei lá, mais apoio político no Nordeste, teve. Mas grande parte desse crescimento de Bolsonaro foi por conta de vocês. Foi por conta de vocês. Isso aqui tem que ser algo que tem que estar interiorizado em nossos corações. Porque a campanha de 2024 já começou. Para vereador, para prefeito. E a gente vai eleger prefeitos e vereadores. A gente vai eleger. E para fazer isso, essa virada que o Jair teve, não chegou a virar, mas ele virou em várias cidades. Em várias cidades ele virou. Esse crescimento que o Jair teve foi por esse comprometimento de vocês, de levar informação, de conversar com as pessoas, falar, cara, olha o que está acontecendo. Então isso é importantíssimo, esse tete a tete, essa conversa, né, essa conversão de pessoas, principalmente uma vez que o cara se torna de direita, dificilmente ele volta para a esquerda, isso é sensacional. A gente tem que continuar esse trabalho. Não adianta cruzar os braços, beleza, não precisa hoje ir atrás de novas pessoas, mas a gente não pode parar. Isso aqui tem que estar dentro da gente, porque o Brasil continua. É o nosso país, é a nossa nação. E tá aí. Esse aqui foi o final da votação, 50,9 contra 49,1. Peguei aqui só os números, aqui é o total de votos. Segundo turno teve 124.252.796 votos, divididos aí em votos válidos, nulos, em branco. Teve muita abstenção, 32.200.500 quebrado. Aqui foi o primeiro turno. Coloquei ali em cima os números só pra gente comentar algumas coisas. Você vê, ó, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Felipe Dávila, a quantidade de votos que eles tiveram, né? Terceiro, quarto, quinto e sexto. E aqui eu montei uma tabela com alguns números para ficar mais fácil. Perceba uma coisa,
No primeiro turno, o Lula teve 57.259.000. Ontem ele teve 60.345. Ele cresceu 3 milhões. Ele cresceu. Só que Bolsonaro cresceu 7 milhões. Isso é muito voto. Isso é muito voto. Quando você olha os candidatos que disputaram o primeiro turno, Simone Tebet, Ciro Gomes, Soraya Tronic, Felipe Dávila, Padre Kelman, Péricles, Sofia Manzano, Vera Emael, todos juntos, somados, dá 9.897.000. Jair teve um crescimento de 7.134.009 eleitores. Basicamente, mais de 70% desses votos foram para o Jair. Isso é algo gigantesco. 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 Aqui é só uma tabela para mostrar primeiro turno e segundo turno. A quantidade de votos nulos aumentaram. Essa turma poderia também ter decidido o futuro do Brasil. Turma ali do MBL, do Nando Moura. E eles não fizeram isso à toa. Para eles é vantajoso isso daí. Eles querem, eles torceram pela derrota do Jair, eles trabalharam para isso. 3.930.000 votos. Isso daí era mais do que o suficiente para o Jair virar. Votos em branco, 1.769.000 votos. Aí abstenções, 32.200.000. Votos válidos, teve um releve crescimento, né? E votos totais também teve um crescimento em comparação ao primeiro turno. E aí, vejam só, Bolsonaro faz mais votos do que em 2018, mas perdeu a eleição. Mas fez mais votos. Isso aqui também tem que comemorar. A direita, ela cresceu. A direita cresceu. Isso é inegável. Mais votos do que em 2018. Você vê, ó. Bolsonaro cresce... Não, desculpa. Não é que Bolsonaro cresce. Aqui eu botei as porcentagens. No primeiro turno, o candidato da esquerda teve 36,6% dos votos. Bolsonaro teve 32,64%. E outros, que aí seria abstenções, os candidatos aí diversos, Simone Tebet, Ciro Gomes, etc., todos juntos deram 30,7%. Neste segundo turno, quando você olha o somatório de votos em branco, votos nulos e as abstenções, estamos falando de algo em torno de 37.901.000 votos e 1. Isso dá 24,23%. Bolsonaro com 58.206.354 tem 37,2%. Isso daqui levando em consideração ao total de eleitores aptos, 156 milhões e um quebrado. Ou seja, o cara que foi eleito, ele não foi eleito nesse com 50% dos votos, nem 40% dos votos. 61,43% do Brasil não aprova o presidente eleito. Não aprova. E eu espero que essa massa de pessoas ela se engaje nos próximos meses, já nos próximos meses, e realmente já comece uma oposição. E nem precisa uma oposição maluca, vamos derrubar, vamos fazer isso. Não, uma coisa realmente séria. Acompanhar, entender o que está acontecendo, pensando sempre no Brasil. Eu juro para vocês, eu quero estar muito errado de que o Brasil vai dar errado. Porque a gente olha, né, normalmente as pautas da esquerda, realmente deram errado de onde foram aplicadas. A gente olha para a América do Sul, olha o que aconteceu nos países vizinhos, a coisa não deu certo. Mas eu espero que realmente Deus ilumine aí o cara que foi eleito, ele pare, ele pense, ele não faça um governo da extrema esquerda, ele realmente governe para todos os brasileiros. Isso vai acontecer? Não sei, mas é torcida. Quero que o Brasil dê certo, quero que o Brasil dê certo. Eu quero de verdade. Eleição mais apertada da história teve virada pró-Bolsonaro em 248 cidades e nenhuma para Lula. Essa motivação do segundo turno de ir lá trazer voto a voto, isso daqui é um comportamento que eu sei que é difícil, mas a gente tem que manter. A gente tem que manter. Porque 2024 já começou e a gente vai eleger vários vereadores e vários prefeitos em 2024. Com fé em Deus, as maiores cidades do Brasil, todas terão um representante, pelo menos aí, da centro-direita que seja. Pessoas realmente alinhadas às nossas pautas e valores. Porque por mais que tenha um presidente da República, e é isso que a gente viu com o Bolsonaro, ele não consegue fazer tudo. Por um lado, isso é ruim com o Bolsonaro, a gente queria que ele fizesse muito, muito melhor, mas agora, graças a Deus, né, a gente espera que se mantenha a parte disso, para a esquerda também não poder pintar, bordar e dar cambalhota. E aí, vejam só, tem algumas coisas que não dá para esquecer. Não dá, não dá.
Porque isso aqui é uma reclamação que quando chegar em 2024, a gente tem que pontuar, a gente tem que falar, ó, a gente não esqueceu disso daqui. A gente não esqueceu, tem que dar um jeito. As pesquisas erraram de novo. Erraram de novo. Mas de forma absurda. A única que não errou de forma absurda, dessas três aqui, foi a Paraná Pesquisas, que é um instituto que já foi ridicularizado pelo jornal O Globo, lá na coluna do Sensacionalista, pelo menos 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Fora matérias que saíram aí falando, é um instituto que teve um contrato aí com o governo e com aquilo outro. Você vê, ó, na Quest colocou Lula com 52, errou feio. Mas tá na margem de erro. É uma margem de erro que sempre coloca lá no limite. Sempre no limite. A margem de erro que sempre subestima o candidato da direita. A Datafolha também errou de novo. A IPEC errou ainda mais feio. Não tá nem mais na margem de erro Lula, nem Bolsonaro. Errou fora da margem de erro mais uma vez. A IPEC errou fora da margem de erro mais uma vez. Isso aqui deveria ser inaceitável. Inaceitável. Isso daqui foram os resultados de ontem. Sul, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e o Nordeste do país. Não estou dando isso daqui para procurar culpados, colocar a culpa de ninguém. Aqui é só porque a gente também comentou por diversas vezes, em uma pesquisa específica, que era Atlas Intel, falava, não tem como o Bolsonaro perder no Centro-Oeste. É um reduto bolsonarista. Não tem como. Bolsonaro fez 60,2, Lula 39,8. Aqui a última pesquisa do Atlas Intel, eu colocava Lula com 49,9 e Bolsonaro com 49. E erraram. E fora da margem de erro. Vieram pedir desculpa ontem no Twitter. Erraram tudo, tudo. O único cenário que a Atlas Intel chegou próximo foi no Nordeste. Só. Norte do país colocaram Lula com 55,3, Bolsonaro com 42,6. Mas isso aqui não são votos válidos, né? Porque tem um voto nulo ali, né? 2,1, etc. Mas mesmo assim, quando você olha pro Norte, Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu. Você olha o Sudeste, ó, 54,5 contra 45,5. 10 pontos de diferença, basicamente. Aí, 9 pontos, na verdade. Aí você olha aqui, ó, 48 contra 49,7. Errou feio. Feio. No Sul, 42,6 pro Lula, 55,1 para Bolsonaro. Você olha aqui o Sul, 61,8 pro Bolsonaro, 38,2 pro Lula. Errou feio de novo. Feio de novo. Cara, o que é que tá acontecendo? Assim como a Paraná Pesquisas, a CNT ficou aí no intervalo de 0,2. Bem próximo isso daqui, ó. 51,1, 48,9. Foi 50,9 e 49,1. Isso aqui não pode ser. A gente não pode continuar achando normal pesquisas errarem o tempo todo. Mas é o retrato do momento. Não, não é só isso. Essas pesquisas, elas sempre acabam influenciando nos votos. Sempre acabam influenciando. Aí você vê, Haddad venceu na maioria dos bairros de São Paulo. Veja como voltou a capital paulista. Isso aqui eu trouxe para falar o seguinte, muita gente ainda pontua pro Nordeste. Fala, mas o Nordeste e tal, etc. O Nordeste ele segue um padrão, não é de agora. É algo que realmente a gente tem que rever. A gente tem que lidar com a realidade. Em 2024 a gente começar a pensar, beleza, se esse é o cenário do Nordeste, o que a gente vai fazer pra gente conseguir começar a reverter essa situação? O que a gente precisa fazer? Até o Semineto, que a família dele, né, Antônio Carlos Magalhães, eram donos da Bahia, o cara perdeu ontem. O cara perdeu ontem pro Jerônimo, um total desconhecido. Então assim, o que a gente tem que começar a pensar de agora? O que queremos fazer pelo Nordeste? Eu não tenho respostas, mas a gente tem que começar a parar para pensar. Só que isso aqui você vê, São Paulo, a maior cidade do país, desenvolvida, e a esquerda acabou levando. E acabou levando, na maior parte dos bairros, de zona nobre. Turma da zona nobre. Votando no Haddad. Aí, voltando para as pesquisas. IPEC, Tarcísio tem 52. Errou feio. Não está nem na margem de erro. Datafolha, Tarcísio tem 53 contra 42 de Haddad. Foi 55 a 44. Erraram feio também. Feio. Horroroso. Horroroso. Aquelas vezes para ver se empurra o candidato da esquerda. E mais uma vez erraram. Uma coisa a comentar, né? Quem carregará o bolsonarismo após a derrota do presidente? Graças a Deus, o Tarcísio foi eleito em São Paulo. Tem um Zema eleito em Minas Gerais. O Zema é o super conservador? Acho que não. Mas o nome é mais da direita. O Tarcísio também.
Rio de Janeiro é um cara que talvez ainda seja um pouco mais de centro do que tanto o Tarcísio aí como o Zema, que é o Cláudio Castro. Temos o Jorginho Melo em Santa Catarina. Temos o Ratinho Júnior no Paraná. Você já pensou aí se a turma se une, faz um consórcio do Sul? Não tem um consórcio Nordeste? Fala, não, vamos fazer um consórcio aqui do Sul. Vamos juntar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Jorginho Melo, vamos pegar o Ratinho. Vamos falar aqui com o pessoal do Mato Grosso, vamos pegar Goiás, Ibanez. Vamos juntar aqui, fazer um bem bolado. Não fazer aqui, pô. Vamos juntar, pô. Vamos colocar, vamos fazer realmente assim um desenvolvimento. Criar um diálogo, uma interlocução entre nós, até para levar propostas. E com fé em Deus, eu realmente vou torcer pro Brasil dar certo. Mas você é oposição, porque não tem como. A gente sabe que vai ter pautas que são completamente antagônicas aos nossos valores. Aí veja, uma notícia pra gente parar, refletir, interiorizar. Evangélicos podem ser fiel da balança que pesará contra a esquerda no futuro. Essa matéria é longa, eu só quis trazer os 2 primeiros parágrafos e o último parágrafo da matéria que fala, é provável que em alguns anos os evangélicos sejam a maioria da população. José Estáquio Alves, doutor em demografia aposentado do IBGE, projetou que isso aconteceria em 2032. Se a democracia passar bem depois desta eleição, sem golpismo, blá blá blá, teremos mais 2 pleitos presidenciais até lá. Não é preciso dizer que a já expressiva polpa eleitoral desse bloco vai dar mais suco daqui para frente. Um refresco claro para o bolsonarismo. É a direita, esquece o bolsonarismo, é direita. É direita. O Bolsonaro é o cara que liderou toda a nossa direita. É por isso que deram o nome de bolsonarismo. É o líder. Nosso presidente. Então, não dá para deixar isso aqui de lado. Os evangélicos, os cristãos como um todo, têm que manter, né? Tem que consolidar todos esses ganhos, essas vitórias, essas conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Se a esquerda continuar demonstrando que não está nem aí para eles, evangélicos poderão ser o fiel da balança que devolverá o país à direita bolsonarista daqui a 4 anos. Não vai dar para dizer que ninguém avisou, o que a turma da Folha está falando. E eu não consigo ver um cenário onde a esquerda vai fazer acenos. Eu não consigo ver. Porque as pautas que eles defendem, em geral, são totalmente opostas aos nossos valores. Uma coisa que a gente tem que parar e realmente refletir mais uma vez. Não adianta só colocar a culpa, falar, por causa disso, aquele outro. Se a gente ficar só colocando a culpa, a gente não vai resolver. A lei do Jerônimo, não vou nem falar do meio, Alagoas elegeu o Paulo Dantas. O Paulo Dantas. A gente comentou, matéria na Veja, mais de 500 páginas, segurança sendo filmado em bancos. Não, esse negócio assim absurdo. Absurdo. E a população de Alagoas resolveu eleger esse cara para ser o governador do estado. O cara ligado, inclusive, ao Renan Calheiros. Então, a gente tem que pensar. Qual é a solução? Não vai ter, mas a gente tem que pensar. O Nordeste vai se libertar da esquerda. Em algum momento vai se libertar. O Brasil vai dar certo, pessoal. Vai demorar, mas vai dar certo. É a nossa nação. A gente não vai desistir do Brasil. Não vamos. Outra coisa que às vezes a gente tem que parar para pensar, até lá na frente do vídeo a gente comenta mais algumas coisas. O Eduardo Leite foi eleito. Depois de tudo que aconteceu, tudo que esse cara fez no âmbito aí da pandemia, a população do Rio Grande do Sul reelegeu esse cara. O cara fechou metade dos supermercados. E aí que vem a pergunta, mas foi o quê? Foram tropeços do Onyx na reta final? O Onyx terminou o primeiro turno na frente do Eduardo Leite. Foram os tropeços do Onyx? Foi porque a população não conhecia direito o Onyx? Foi porque as pessoas ainda não acompanham rede social, etc, notícias, ainda são influenciadas bastante pela imprensa? Eu não acho que existe uma única causa. É um conjunto, né, de questões. A mesma coisa que envolve Bolsonaro. No dia de ontem, cara, eu acho tão ridículo, mas tão ridículo as pessoas tentarem colocar assim, não, é porque é tão fácil, né? A culpa é de Bolsonaro. Perdeu aqui. Não, é sensacional. Aquele cara, não, perdeu aqui, ó. Quando isso aqui aconteceu e não perdeu aqui. Para, bicho. Para. Não foi isso. Foi isso. Nenhuma eleição
se perde um único evento, se ganha com um único evento. É uma construção. São inúmeros fatores, são inúmeras coisas que acontecem. Não só coisas favoráveis, na verdade, não só coisas contra, mas também coisas favoráveis. Às vezes, o Bolsonaro tentou, foi. Aí conseguiu um apoio aqui, um apoio acolá. No segundo turno vieram mais apoios. Será que se Bolsonaro, desde o primeiro turno, tivesse esse empenho que ele recebeu após o dia 2, será que as coisas seriam diferentes? Se já tivesse uma boa vontade, o próprio Zema. Porque no primeiro turno tinha lá o Felipe Dávila. Beleza, mas e se já tivesse apoiando o Bolsonaro desde o primeiro turno? E outros vereadores? E outros candidatos? O próprio Semineto na Bahia, desde o primeiro turno empenhado, será que seria diferente? Os deputados, a base do governo? Isso vai falando em questão de apoio, coisas favoráveis. Então, assim, tem muita coisa. Aí teve a mídia inteira contra Bolsonaro. Toda. Nacional, internacional. ONGs, institutos, banqueiros, a Faria Lima progressista, a turma da MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, Felipe Moura Brasil. Essa turma tá jogando contra Bolsonaro tem mais de 4 anos. Quer dizer, tem 4 anos aí pela... Não, tem uns 3 anos quebrado. Falei desde 2019 pra cá. Então, assim, não adianta querer falar, Bolsonaro perdeu por causa disso. Não é assim. Para. Vamos tentar amadurecer um pouquinho. Vamos tentar olhar. Todo mundo poderia também ter feito um pouquinho mais. Uma coisinha aqui, uma coisinha colar. No dia de ontem aqui, só pra comentar, porque essa foi a situação que eu fiquei olhando assim ao longo do dia. Eu falei, rapaz, é um absurdo. Tava tendo uma operação aí na Polícia Rodoviária Federal, que é um dia de movimentação um pouco maior. Inclusive aí o ministro e presidente do TSE falou que não impactou na hora de votar, porque a polícia não impediu, não mandou nenhum ônibus votar, estava só fiscalizando numa boa. Mas mesmo assim, você vê assim, foi uma movimentação da imprensa. Chegaram a falar que ia pedir a prisão do Vasquez, o diretor-geral da PRF. Ações da PRF acendem alerta e Rede Global Progressista diz estar seriamente preocupada com o Brasil. Você vê quem que tá preocupado? Não, olha só, e eu tô nem aí pra Rede Progressista. Isso daqui é uma coisa que a gente vai ter que realmente entender pros próximos 4 anos aí. Essas ONGs, esses institutos, cada vez mais vão estar opinando dentro do Brasil. Para Mônica Bergamo, que foi quem escreveu ambas matérias, com certeza a opinião da Global Progressista é mais importante que a opinião de vocês. E estava lá também o grupo de advogados, é o Prerrogativas, que vai ser um grupo aqui que com certeza vai ter bastante influência no judiciário. E vai ter gente que vai falar, não, mas o que está acontecendo, e isso, aquilo, outro. E a gente vai ter que lembrar, falar, cara, isso aqui foi você pregou o voto nulo, você jogou contra, você ficou batendo no governo. Teve uma turma da crítica construtiva que tentou voltar pro barco e ontem, no primeiro mês, já tava jogando pedra em Bolsonaro de novo. Já tava jogando pedra de novo. É assim, é uma mesquinhez, é um olhar tão pequeno. Depois de tudo que aconteceu, tudo que esse cara sofreu, tudo que esse cara apanhou, tudo que esse cara fez pelo país. É muito fácil colocar a culpa em alguém. Né? Isso é aquilo, não, aquilo ali tá resolvido. Eu não tô nem participando, ninguém mais. É só aquele cara, tô resolvido, tira ele ali, pronto, aí a gente segue nossa vida, ele que foi o grande culpado. O Lula fez alguns discursos no dia de ontem, quero comentar com vocês, para destacar algumas coisas, até pra gente saber e já fazer uns comentários visando aí 2023. A Carta Capital, né, em cima de qualquer suspeita, a própria esquerda, lê a íntegra do discurso de Lula após a vitória sobre Bolsonaro. Eu não vou trazer a íntegra, só os pedaços que chamaram mais minha atenção. Fala assim, ó, a ninguém interessa viver num país dividido, em permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Esse povo não quer mais brigar. Esse povo está cansado de enxergar no outro um inimigo a ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam e nós escolhemos a vida. Eu olho para isso daí e fico pensando, né? O que esse cara vai querer fazer aí no que diz respeito a você se defender, né? Não sei. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país em todas as suas dimensões. Quando eu leio isso, eu fico às vezes pensando, cara, será que ele vai querer mexer em tudo? Eu acho que sim. Vai querer mexer em tudo. Espero que não queira destruir, né? Os avanços que foram feitos. Os programas que vêm dando certo. Também é mais do que urgente retomar o diálogo entre o povo e o governo. Isso daqui é a sociedade civil organizada. Por isso, vamos trazer de volta as conferências nacionais, para que os interessados elejam suas prioridades
apresentem ao governo sugestões de políticas públicas para cada área. Ou seja, né, possivelmente vamos ter a sociedade civil organizada, ONGs, institutos, etc., né, com mais poder maior nas discussões políticas. Normalmente vão ser, né, a turma da esquerda no final do dia. E aí, quem sabe, isso daqui pode ser um dos caminhos, inclusive, para enfraquecer o legislativo. Pode ser bom, pode ser ruim, aí a gente tem que discutir, tem que começar a ver ao longo do ano. E aqui está só um discurso ainda genérico. Depois ele fala, né? Não interessa o partido a qual pertençam, o governador e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com a melhoria de vida da população de cada estado, de cada município deste país. Graças a Deus, assim espero. Vamos também restabelecer o diálogo entre governo, empresários, trabalhadores e sociedade civil organizada. Mais uma vez, com a volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Mais uma vez, isso aqui vale a pena analisar. E isso daqui mostra, inclusive, a necessidade de organização da direita, né? Tivemos aí alguns anos, muitos avanços aconteceram, mas a direita ainda carece de realmente movimentos mais organizados. Tava falando com minha mãe ontem, ela falou que o pessoal tava bem chateado lá em feira, bem chateado. E eu tava falando, minha mãe, meu Deus, minha mãe também tava desesperada, né? Triste, a velhinha tava. Pior que minha mãe nem é velha assim. Minha mãe tem o quê? Esse ano é 2022, minha mãe tá com 52. Então tá nova, né? E aí ela tava comentando com o pessoal o seguinte, que... Pô, olha que a gente não tinha grupo nenhum em feira. Agora a gente tem 3 grupos em feira. Tem a Frente Evangélica, tem esse aqui de direita, tem aquele outro grupo de direita. Já tem 3 grupos, não tinha nada, agora tem 3. É se unir, é trabalhar, se empenhar. 2024, eleger alguns vereadores. Quem sabe aí, se não eleger o prefeito, pelo menos ter capital político pra... Não, vamos integrar aqui a base. Vamos aqui, né, nas secretarias, ainda que ninguém assuma nenhum cargo, pelo menos poder falar, pô, esse cara aqui é bom, esse cara não é. Pegar pessoas da cidade que realmente possam vir para completar o quadro, fazer a direita avançar. A gente não pode abandonar as conquistas e os ganhos, mas de jeito nenhum, é o nosso país. Infelizmente, cruzar os braços e dar tchau é pior. Vamos reindustrializar o Brasil. Isso não é ruim. Agora, investir na economia verde. É um tema que eu acho que não tem o que ser questionado. Isso daqui vai vir, eu já comento uma coisa extra, né? E digital, apoio à criatividade dos nossos empresários e empreendedores, queremos exportar também conhecimento. Vamos lutar novamente por uma nova governança global, com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto que prejudica o equilíbrio entre as nações. Isso daqui não necessariamente de todo mal. Tem que ver o que isso aqui realmente vai propor, né? A ONU também não é nenhuma flor que se cheire. Tem que ver como é que vai ser essa reorganização e como isso vai afetar o Brasil, seja positivamente ou seja negativamente. Estamos prontos para nos engajar outra vez no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção de paz entre os povos. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática. Não tenho que questionar. A Agenda Verde vai vir com tudo. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Não falou se isso aqui seria o desmatamento zero absoluto ou relativo, que assim, não, você pode explorar, mas você tem que replantar, ficou meio aberto, meio complicado. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. A Amazônia não está morta, mas tudo bem. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal. Espero que não tenha nenhum tipo de caça às bruxas. E à frente diz o seguinte, ó, estamos abertos a cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Isso daqui me parece um certo paradoxo. Eu não consigo ver como vai ter uma cooperação sem renunciar a pelo menos parte da soberania. Eu acho meio complicado. Até porque uma vez que chega, o cara se instala, né? A visita quando chega para ir embora é complicado. Esse aqui foi o primeiro discurso. Primeiro discurso. Cooperação internacional para preservar a Amazônia. Algumas movimentações, e aqui são os 61,43% que não votaram no Lula. Eu já falei para vocês algumas vezes, tem alguns grupos na esquerda que pensam um pouco diferente.
pensam em termos nacionalistas, desenvolvimentistas, vários deles estavam apoiando Ciro Gomes no primeiro turno, e vem a turma falando o seguinte, ó, eles pegam aqui a postagem do Macron e falam, ó, Macron é notório defensor da internacionalização da Amazônia, ao passo que Lula, em seu primeiro discurso, já confirmou ser favorável à cooperação internacional. Aí o cara falando, ó, meio complicado. Esse Rafael Machado, ele também segue essa linha, o cara mais à esquerda, ó. Ele compartilha o Leonardo DiCaprio e diz, ó, já tá esfregando as mãos. Então a gente vai ter que parar para analisar. Não dá para também sair abrindo a porta para qualquer um. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco dos isentões. Tem muito isentão aí que a gente sabe que aconteceu nos verões passados. Talvez em determinados momentos tenha até algumas pautas em comum, mas você lá, né? Eu aqui, pelo menos eu, né? Assim, tem uma galera que não dá de jeito nenhum. Primeiro encontro internacional, presidente argentino. A política externa realmente já começou a mudar. Já começou a mudar. Isso aqui é o tipo de informação que a gente tem que estar dentro da gente, tem que teorizar. A gente tem que começar a mostrar para as pessoas, desde agora. Começar a mostrar, ó, cara, você votou, mas olha no que você votou. Sabe? Então tem um voto crítico, pelo menos, para a gente fazer esse 61,43% virar 62%, 63%, 65%, 70%, virar 80%. Falar, cara, a esquerda não dá. Esse caminho não é bom para o Brasil. O Cláudio Dantas soltou uma nota ontem, falando assim, ó, pressão de aliados muda a lista prévia de ministros de Lula. Depois que o antagonista divulgou a lista preliminar de possíveis ministros, a pressão de aliados sobre o PT aumentou, forçando a cúpula do partido a abrir espaço na máquina, reduzindo a presença de petistas no primeiro escalão. Simone Tebet, que disse ter se lançado no abismo ao apoiar Lula no segundo turno, agora está cotada para o Ministério da Justiça, segundo Cláudio Dantas. Blário Maggi deve voltar à pasta da Agricultura e Henrique Meirelles pode ficar mesmo com a Fazenda. Dilma Rousseff, Dilma, segundo Cláudio Dantas, deve ser indicada por Lula, caso eleito, para a Embaixada do Brasil em Portugal. E o Cláudio Dantas termina falando que a lista final será consolidada por José Dirceu, que já coordena informalmente o gabinete de transição. Em busca de paz, Lula fala aos 58 milhões de eleitores de Bolsonaro. A imprensa começou a falar isso. Lula disse que não existem dois Brasis. Eu realmente espero que ele esteja correto. Eu realmente espero que ele seja honesto em suas palavras. Governe para o Brasil, um país melhor. Não queira promover nenhum tipo de caça às bruxas, perseguição infundada. Mas, enquanto Lula fala isso, na verdade, enquanto a Veja solta aquela manchete, porque a gente vai falar do Lula ainda, estava eu passeando ontem no Twitter. Eu olhei, né? Aquele quadro do que está acontecendo, que já usou o Twitter, sabe como é no computador. E eu vi ali um termo que era assunto do momento no Brasil que chamou minha atenção. Sem anistia. Sem anistia. Aí eu cliquei para dar uma olhada, né? Eles dizem que querem pacificar o país. O Lula. Não, na verdade, a Veja disse que o Lula disse. Aí você olha aqui, ó, só perfil. Os dois primeiros são verificadinhos da esquerda. Sem anistia, sem perdão, nunca mais. Excelentíssimo senhor presidente Lula, vamos combinar só uma coisa: sem anistia. O Diogo Mainardi diz, ó, agora Bolsonaro já pode ser preso. Então, assim, o sem anistia falando, não pode ter perdão. Como se Bolsonaro, somente também seus apoiadores, fossem criminosos. Então, assim, espero que realmente o Lula pense muito bem o que é que ele pretende para o Brasil. Pense muito bem, muito bem. Eu acho que desde já também são temas para colocar e conversar com esses 60%. Os 61% falar, cara, você acha que isso aqui é o caminho? É assim que é o caminho da pacificação? É isso daqui que apoiou? Até o eleitor que tu não conhece, que eles votam no Lula porque queria comer picanha. Pega o pergunta pra ele aí, cadê a picanha? Vem que dia? Aí tu fala, tu acha isso aqui bacana? É assim que vai prender os opositores? Vai censurar e prender? Aí o Lula teve um discurso na Paulista. Na matéria da Veja está o discurso completo. Só trouxe alguns pedaços. Eu talvez tire 2 dias aí para descansar, depois eu começo a trabalhar, porque eu já fui presidente, já ganhei a primeira vez, e essa e todas as vitórias que eu tive é a mais consagradora. Porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo nesse país. Então, o que apoia Bolsonaro é o que é fascista, é isso? É complicado, né?
A democracia está de volta no Brasil. Liberdade está de volta. O povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura. Porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. Aí lá para as tantas ele fala, ó, agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado. Mas antes, eu quero dar um abraço numa especial que é a companheira Dilma Rousseff. Agora nós vamos para o outro lado para falar. Falei com a esquerda, falei com o centro. E do outro lado, eu vou falar com a esquerda outra vez. Aqui não tem direita. Esse é o cara que quer pacificar o país, segundo a manchete da Veja. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber. Embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Sem problema nenhum, assim espero. Mas aí ele mudou, né? Primeiro ele fala assim, aqui não tem direita, depois fala que vai governar para todo mundo. E lá Pastando também diz, nós vamos voltar a fazer uma revolução. Vai ter ProUni, FIES, Reúne, Pronatec, ou seja, vai ter. Ninguém venha me dizer que a gente não pode colocar dinheiro na educação que é gasto. Investir em educação não é gasto, é investimento no futuro desse país. Aí voltando, né? Não, ele primeiro fala que não tem direito, depois ele fala que vai governar para todo mundo. Mas olha o clima. Pedro Menezes se classifica como liberal. Liberal. Se Lula ganhar, não podemos repetir 1979. Temos que sair... Não, tem que sair todo mundo preso depois dessa. Todo mundo preso. Isso é uma resposta de um perfil chamado Atu para o Elias Jabor, que é o Sumam do Brasil, canalhas. Vocês não são brasileiros, vocês não são bem-vindos no próprio país de vocês. Porque vocês são canalhas. Vocês não merecem estar aqui. Eu não sei com quem o Elias está falando, né? São todos apoiadores de Bolsonaro, quem pensa diferente. Essa é a tolerância. Essa é a grande tolerância. E aí o Atu fala o seguinte, ó, não precisa sair do Brasil não, ó. Prisão agrícola no Acre tem que ser construída, ou então temos que fazer um intercâmbio com prisões privadas lá dos comunas. Olha a tolerância que já está sendo pregada. E a imprensa vai bater palma. A UOL tá aqui, ó. Derrotado, Bolsonaro perderá foro privilegiado e deve ter sigilos expostos. Só botou assim, ó. Bolsonaro com fé em Deus vai ser preso. Só faltava a UOL falar isso daí, né? O jornalismo imparcial brasileiro. Então assim, vamos ter problema? Com certeza. Cruzar os braços não vai adiantar. É encarar de frente, é triste. É um dia que tá todo mundo puto da vida. Mas é isso aí, pessoal. Mas calma lá, tem mais coisa, tem mais coisas. Uma coisa que a gente tem que comentar é o seguinte. A turma do MBL já começou a se movimentar. Já começaram a se movimentar. Eles trabalharam para eleger o Lula. Por quê? Porque eles sabiam que enquanto Bolsonaro estivesse aí, não tinha espaço para eles. Essa turma não é de direita. Essa turma só pensa em si. Essa turma é ególatra. Viu a mamãe falei e falou o seguinte, ó. Lula só ganhou após a indicação do Bolsonaro pro Supremo, voltou para que ele se tornasse elegível. Bolsonaro, a culpa é sua. Primeiro que isso aqui é uma fake news. Não foi o Cássio que tornou o Lula elegível. Não foi. Não foi. Não tava nem lá. O Lula aí, né, ele, inclusive, tem toda a situação lá, o Cássio não tinha nem assumido ainda. Tinha nem sido indicado. O Arthur fala, ó, perdemos porque enfrentamos um sistema gigante. O PT, consórcio da mídia, liberais e traidores. Traidores, como me falei, MBL, que já aparecem como corvos para tentar beliscar algo. Continuam sendo o que sempre foram, traidores. Essa turma trabalhou contra. Eles agora querem ser a oposição. E tem gente que vai acabar caindo na lábia. Porque ser oposição é fácil. É fácil, é muito mais barato, né? O pessoal tava falando, né? É difícil você construir um telhado. Construir um telhado é caro. Mas você pega uma pedra e arrumar no telhado é parar demais. Tu acha no meio da rua, um pedaço de pedra e tu joga. Jogar pedra é fácil, difícil. E, cara, é edificar uma casa. Então é isso que eles queriam o tempo todo. Nando Moura ontem tava se vangloriando que já ganhou 4 mil inscritos. Ganhou 4 mil inscritos. Porque é fácil ficar falando, chovendo molhado. A vida dele tá de boa. O canal do cara é dedicado a criticar, só isso.
Tá lá, ó, inclusive compartilhando o Felipe Hermes, outro isentão, ó. Assisti o primeiro discurso de Lula agora. Refleti e creio que já é o momento de falarmos em impeachment. Nando Moura tava, faltou os votos dos que vocês difamaram, debocharam, humilharam, né, destruíram a reputação. Quem planta, colhe. Ainda xinga todo mundo. Sendo como se ele não difamasse ninguém, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não mentisse. Ele tá de boa. Ele tá de boa, né? Não, tá de boa. No alto de sua mansão, vendendo curso. Infelizmente, os apoiadores dele não raciocinam, né? Tem muito jovem, muita gente aí, né, de boca aberta. Tá lá. Temos que começar a dialogar. Essa turma vai tentar se colocar no cenário como uma verdadeira oposição. Pela primeira, Felipe Moura Brasil. Outro também trabalhou ativamente contra o governo. Desde o início de 2019. Jair Bolsonaro e seus filhos e propagandistas devolvem o Estado brasileiro a Lula e o PT. Por falta de aviso, não foi. A culpa é inteiramente deles. Eles colocam em quem quiserem. Aí vê o Paulo Matias, outro isentão. Não, isso aqui, aquilo, outro. Acabou a eleição e agora? O raciocínio é bem simples. Político é funcionário, vamos cobrar e não idolatrar. Como se vocês idolatrassem Bolsonaro. É típica coisa que não merece, sabe? Essa galera, às vezes, a direita acaba dando muita audiência. E por isso que essa turma continua aí, continua crescendo. Continua crescendo. No mundo da rede social, gente, nesse mundo da rede social, números acabam impactando. Quando chega um perfil com 1 milhão de seguidores, verificado, e falam que ele tem 1 milhão de seguidores, meu Deus. É só um ser humano comum. Só um ser humano comum. Eu tento dar mais ouvido a pessoas comuns como vocês, lendo os comentários, pede minha mãe, dá uma lida aí, me conta aí como é que tá o clima, veja coisa ou outra. Tô trazendo menos tweets em vídeos, não por nada, mas vocês estão vendo aí o que inclusive aconteceu no segundo turno, né? Algumas ações, não, porque tem um conluio aí de pessoas, etc. Mas eu quero ajudar as pessoas, né? Falar, cara, a gente tem que crescer, o movimento como um todo, mas aí você tenta fazer isso, aí vem a turma da esquerda e fala que basicamente é um gabinete do ódio. Então você vê como são as coisas. Nesse mundo de rede social, engajamento, números, eles acabam contando. E muitas vezes a direita acaba dando para qualquer um. Bolsonaro vai no canal, o cara nem direita é. Não, vou me inscrever porque o Bolsonaro tá aqui. Aí passa o dia, o cara tá levando alguém de esquerda lá. No dia seguinte, o cara fala, o que foi que aconteceu? Por que tem alguém de esquerda aqui? Aquilo outro, é absurdo. Mas por que tu se inscreveu no canal do cara, bicho? Tu não parou e pensou nisso? Você vê o Kim Kataguiri, ó. Nós avisamos, Bolsonaro estava trilhando um caminho que trazia o PT de volta, adiantou brigar, blá blá blá, isso, aquilo outro. Agora o Lula está de volta, seremos a verdadeira oposição. O cara que tá ali, ó, com foto com os petistas, pedindo fora Bolsonaro, impeachment. Verdadeira oposição. Que oposição PT? Desde 2018, Kim Kataguiri já defendia Geraldo Alckmin. Essa turma vai tentar voltar, vai tentar ser a nova oposição. Eles não são bestas. E o brasileiro tem memória curta. Ontem já tinha gente aí compartilhando MBL. Eu falo pra vocês várias vezes, gente, vocês em especial, não é por nada, não é porque eu seja mais inteligente nem nada, é porque normalmente o tipo de conteúdo que eu tento fazer é um conteúdo mais formativo, é um conteúdo um pouco mais denso, mais longo, não é pra qualquer paladar, não é pra qualquer gosto, isso não é que seja nem melhor nem pior, mas é um perfil diferente. Não tô falando que é melhor nem pior, é só um perfil diferente. O perfil de vocês, que estão aqui às vezes quase todos os dias, são de pessoas que querem informação. Eu tenho que entregar informação. Você sabe, cara, se me tem 1 hora, mas não é um assunto em 1 hora. Quantos assuntos a gente não fala ao longo do vídeo? Tem uma construção, tem início, meio e fim. Você tenta montar o vídeo. Você vê que os assuntos eles vão se conectando. É muito difícil ter assuntos também assim, opostos ao longo do vídeo. A gente vai contando. Uma espécie de mini jornal. E eu falo, vocês são públicos extremamente engajados. Mais do que assim, vários outros grupos, vocês precisam entender o momento atual que o Brasil vive, o momento que o Brasil vai viver e a responsabilidade de vocês. É um chamado, gente. Precisa do apoio de vocês. O Brasil precisa de vocês. Com vitória de Lula, Senado deve ser trincheira da direita, diz líder do PL, o Portinho, falando, cara, agora que o Lula venceu, mais do que nunca, temos que trabalhar
para ter a presidência do Senado. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. O que nós podemos fazer, no primeiro momento, sobre isso que eu não sei. Isso aqui vai passar muito mais por uma força política de todos os nossos políticos, desde governadores até deputados. O que é que um governador tem a ver? Tem a ver o seguinte: tem muito senador. O cara não chega a senador qualquer dia, né? É lá na escadinha, cara, é lá na frente. É um cara que muitas vezes já foi deputado estadual, já foi deputado federal, montou uma base, tem os seus vereadores. Às vezes conversa com o governador e fala: não, peraí, não, vamos juntar. Vamos montar uma base, né? A gente vai governar junto, a gente vai ver aqui, pô, a gente aqui é da direita, mas sendo direita, agora tu vai apoiar, a gente vai também criar uma coisa a nível nacional pra gente emplacar um cara no Senado. Vamos ver aqui, a gente compõe, vamos fazer base. Agora lá no Senado a gente tem que também votar junto. Já pensou, que eu falei lá atrás, nossos políticos conseguem montar uma espécie de consórcio do Sul para combater o que foi o consórcio Nordeste? O resultado impõe a preocupação maior em eleger o presidente do Senado. Segundo Portinho, essas articulações devem se intensificar a partir desta semana para já estarem amadurecidas em dezembro. Saiu uma matéria no Globo também falando sobre isso. A missão do partido de Bolsonaro para o Senado. Independentemente de quem vencer as eleições de hoje, o PL de Jair Bolsonaro vai entrar de cabeça na disputa pelo comando da presidência do Senado. E aí, olha só. São duas notícias que dá uma mistura assim de raiva com insatisfação e de Brasil. Pacheco defende acordo entre poderes para manter emendas de relator criticadas por Lula. Aí eu fui lá nos comentários. Um leitor da Folha de São Paulo chamado Rodrigo F. Cabral perguntava: por que no título não usou orçamento secreto? Só porque o Lula agora já é emenda de relator, não é mais orçamento secreto? Porque não é mais Bolsonaro. Não é mais Bolsonaro, né? Não é mais Bolsonaro. Tudo que a imprensa criticar vai desaparecer. A Amazônia vai parar de queimar. Não vai ter mais preconceito. Agora o Brasil vai voltar a sorrir de novo. Vai ter até picanha. E aí você vê, o orçamento secreto é aquela, às vezes, faca de dois gumes. Porque Bolsonaro perdeu o poder. Bolsonaro criticou por diversas vezes. Vetou lá atrás. E aí agora, os interlocutores do Lula, a gente está conversando aí com o judiciário e já falam em derrubar o orçamento secreto. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer? No primeiro momento eu não sei. No primeiro momento não sei, mas tenho notícias simplesmente comentar logo depois disso daqui, que é o seguinte, ó. Eleito, Lula tende a ter lua de mel curta e aprovação baixa, afirma cientista político. Aconteceu lá no Chile com Boric, mal foi eleito, já desidratou. O Biden, mal foi eleito, já desidratou. Nas eleições subsequentes que teve nos Estados Unidos, a direita volta a crescer. Na própria Europa, a direita vem voltando a crescer também. Isso vai acontecer no Brasil. Porque já somos 61,43% da população que não votou nesse cara. Segundo ele, ainda que o petista emita sinais para o mundo político, sugerindo um governo pelo centro, o país dividido passa por um momento em que qualquer governante eleito tende a ter lua de mel curtas e taxas de aprovação popular mais baixas. Isso vai acontecer. E aí que entra o ponto. E tem um anúncio. A gente chega lá. Primeiro, o sonho continua. A gente tá aqui, se conheceu, com certeza, 90% foi por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, acho que a gente não ia se conhecer. Acho que esse canal nem existiria. Seria eternamente grato ao nosso presidente. Pra mim é um herói. E eu não consigo ver de nenhuma outra forma o que esse cara fez, o que esse cara suportou, o que esse cara aguentou e o que ele ainda vai fazer. Esse cara é um herói. Segundo lugar, furar novas bolhas. Temos que chegar nesse 61%. Quando a gente olha aqui todos os canais do YouTube, etc, eu falo isso direto, não dá 10 milhões de pessoas. Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. Onde é que estão essas outras pessoas? Elas não chegam. A gente tem que chegar nessas pessoas de alguma forma. Não precisa trazer aqui no canal. Trazer no canal ótimo. Mas tem que chegar nelas. Temos que chegar de alguma forma.
É uma coisa que todos nós precisamos fazer, levar a informação à frente. A própria questão que tá falando, a agenda verde lá vai vir. Há quanto tempo a gente já está comentando sobre a agenda verde? Na hora que começar aí as notícias, agenda verde, que não foi algo bom, que foi isso, foi aquilo outro, que possa ser algum problema, a gente precisa de um clamor na sociedade. E aí que entra a participação de vocês. A gente vai precisar dessa força, desse comentário, acordar as pessoas, começar a mostrar, olha cara, era por isso que a gente não apoiava esse candidato. Informação é poder. É um poder que a gente não consegue exercer o tempo todo, a gente não tem a caneta. Mas a cada eleição, esse trabalho que a gente vai realizando, levando informação, é mais ou menos assim, né? Eu tento, dou uma olhada, trago umas informações, considero vocês não só se informam por mim, vão se formando uma coisa ou outra, e falo, pô, a informação desse menino aqui é interessante, guarda na cachola. É aquela conversa, outra fala, pô, lembrei daquilo ali, gostei daquele argumento, e a gente converte um voto. A gente traz uma pessoa pro nosso lado. Mais uma pessoa, a cada momento. Repensar atitudes. Eu acho que a direita, ela realmente tem que pensar. Eu tenho como política de vida, uma vez, quando eu tinha 19 anos, eu acho. 19 anos. Eu estava estagiando numa empresa, uma concessionária de energia elétrica. E aí, eu lembro que eu não ficava ouvindo música. Eu ouvia audiobooks na época. E aí, nessa brincadeira, eu lembro que eu escutei um audiobook que era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não consegui aprender tudo, né? Eu sou realmente até ruim de fazer amigos. Depois eu vi outros audiobooks, etc. Tem um nesse livro, eu não sei se foi no Como Fazer Amigos ou outro. O cara falava, assim, do cara melhorar e olhar pro passado, você olhar 6 meses pra trás e meio que você se sentir vergonha de si mesmo. Mas não é isso que o cara fala, né? Mas você olhar pra trás e falar, cara, comparado com 6 meses, eu acho que eu tô mais esperto. Eu tô sentindo vergonha das coisas que eu falava, porque eu acho que eu era meio burro. Eu quero sentir essa sensação o tempo todo. Eu quero daqui a 6 meses olhar pra agora e falar, cara, como eu era burro lá atrás. Como eu era burro, como as coisas melhoraram. Mas como as coisas melhoraram. E aí quando eu olho a própria jornada aqui do canal com vocês, as coisas foram tão movimentadas que eu esqueci de celebrar, inclusive, o 3º ano de canal. Era dia 28 de setembro. Eu falei, pô, não. Eu abri o canal 28 de setembro, né? Mas o primeiro vídeo mesmo que irritou foi o 4º vídeo. Eu não era vídeo todo dia, foi no dia 20 de outubro. E acabou passando, nem lembrei. A eleição a todo momento, né? Aquela baita confusão. Dias realmente corridos, dormindo muito pouco, meu Deus. Começou a nascer várias espinhas na minha cara. Eu vi da corrida. Aí, por que eu tô falando isso daí? Porque o tempo passa. E eu lembro lá atrás, assim, de vários momentos. Eu sinto que o tempo foi passando, algumas coisas eu falo assim, pô, às vezes esse caminho não dá. Falar isso daqui não dá. Sabe? Conforme você vai ganhando mais inscritos, você percebe que a imprensa começa a botar um alvo em você. Então, algumas coisas que o cidadão comum às vezes tem a liberdade pra falar, você não tem. Sabe? Aquele escorregão que o cidadão comum der e não acontece nada, quando é com um perfil maior, isso pode se tornar um problema. Eu acho que ao longo desses anos houve um amadurecimento na direita sobre o que é um perfil de deputado realmente assim bom, almejável, falando, não, é isso daqui, é esse tipo de atuação parlamentar que eu espero dos nossos representantes. Não é aquele cara que fica de gritaria, não é aquele cara que pega o vídeo do WhatsApp, coloca a marca d'água dele e posta no Twitter pra lacrar. Que fica jogando pra torcida, que fica de gritaria. Não é esse tipo. Esse tipo só atrapalha. Ainda tem muita gente que gosta disso daí, né? Daquilo. Não é um caminho que eu quero seguir, mas de jeito nenhum. Eu acho que a gente precisa repensar. Tiveram alguns eventos ao longo da eleição. Não acho que foram eles que determinaram. Eu acho que o resultado da eleição é um conjunto de fatores. Mas não dá pra negar, não é só de agora. A gente pega o governo de Bolsonaro, alguns eventos aí envolvendo a nossa base. Meu Deus do céu. Um negócio assim triste. Mas triste os nossos deputados, muitas vezes. Então eu acho que a gente tem que repensar algumas atitudes. Nós mesmos, o cidadão comum tem que pensar, né? Vocês, um público mais engajado. Para quem vocês dão holofote, para quem vocês concedem engajamento. Engajamento são vocês que concedem. A pessoa não tem. Porque se ninguém assistir, o cara não é visto. Não é visto. Eu só existo por causa de vocês.
No dia que você fala não gosto mais desse menino, acabou, já era. Vou fazer o quê? Sei lá, plantar bananeira. É isso daí. Então todos nós temos que repensar muito bem nosso papel, o que a gente pode fazer. Depois, consolidar as conquistas. Nós realmente, hoje existe um grupo formado ali em torno de Bolsonaro, em torno da direita brasileira. O MBL está tentando se colocar de volta. Nando Moura, Danilo Gentili, aí vem o Paulo Matias, alguns isentões, liberais. Então agora nós seremos a verdadeira oposição, agora nós iremos cobrar. Eles são a direita permitida, né? A oposição permitida. Por que será? Então a gente tem que consolidar. A gente tem que continuar. Não, nós continuamos sendo um grupo coeso. Continuamos tendo ideia. Aos trancos e barrancos, as coisas foram avançando. A campanha já começou. 61,43%. Não podemos esquecer desse número de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eles ganharam a batalha, mas saíram derrotados. 61,43% das pessoas não votaram no Lula. E aí eu coloquei 2023. E eu falei que ia falar um anúncio. Conversei ontem. Conversei. Pensamos. E agora, lá no Quinto Elemento, agora tem mão de obra. Não tô mais sozinho. Você vai conhecendo uma pessoa ou outra lá. O Quinto Elemento tem uma turma que ajuda com algumas coisas. E aí a gente vai tirar do papel. Lá a gente já conseguiu tirar do papel algumas coisas. A gente já conseguiu tirar do papel, primeiro, um programa nas segundas-feiras. Isso eu não participo. Mas que é um programa que vem servindo, inclusive, para fazer pontes com outros setores, pessoas do judiciário, pessoas, sei lá, de outros setores da política, da comédia, tecnologia, né? Próprio YouTube, assim, canais avulsos. Conversar, ouvir, tentar ali, um negócio um pouco mais diferente. Sempre um diálogo mais direcionado. Não um podcast como esses... A maior parte dos podcasts. Um negócio um pouco mais planejado. Não é live, é aquilo bem direto. A gente se preocupa muito com a pauta lá. A gente conseguiu já emplacar as pautas, as lives de terça-feira. Não é qualquer live que chega, vamos falar do que tá rolando. Não, a gente sempre planeja, a gente senta, tem uma reunião de pauta, vamos montar uma coisinha ou outra. Tem a notícia de quinta, um programa mais irreverente, que a gente traz aquelas notícias que parece que é maluquice. Fala, aqui é a imprensa fazendo piada, mas você vê, né, quem assiste, que primeiro aquelas notícias de ciência, estudo, tem uma metanarrativa que aquela turma quer avançar. Algumas pautas que eles querem avançar dentro da sociedade. E a gente conversando com o pessoal, 2021, lá no Telegram, acho que eu falei isso no início do vídeo, eu nem lembro, porque quando eu fui começar a gravar o vídeo hoje, eu sempre erro na introdução. Eu vou gravando, eu gosto até a introdução ser do jeito que eu quero. Se eu não falei, eu falo agora. Mas eu acho que eu falei a introdução desse vídeo. Enfim, 2020, falamos, vai ser diferente as coisas. 2021, vai ser diferente, vamos avançar. A gente começou a fazer algumas coisas, teve a CP da pandemia, uma ativação, uma participação mais ativa. Aquela época que a gente mandou aquele e-mail para a Secretaria da Pandemia, tiveram que colocar, apreciar pelo menos o requerimento do Carlos Gabas. Aquilo deu uma satisfação, fala a verdade. E se tem um tema que eu realmente, eu gosto de cobrir esse tema, eu acho que ele me interessa, são as questões legislativas. A gente olhar as leis, olhar de uma forma um pouco mais crítica, mais densa, mais aprofundada. E aí eu conversei com os meninos e a gente vai fazer isso daí. E isso vai crescer. Eu vislumbro isso se tornar um movimento mesmo estruturado. Eu quero falar assim, nós aqui estamos no mesmo patamar que a esquerda tem. Uma coisa organizada, nessas discussões públicas que tem, a gente vai estar lá. A gente vai ter um CNPJ um dia. Verificado ainda. A gente vai estar lá. Uma espécie de observatório do legislativo brasileiro. Negócio estruturado, conhecer como a gente vai tirar isso do papel. Então você aí, que é engajado com coisa, não é pra nada, isso aqui não é pra contribuir com nada. Contribui só com a boa vontade mesmo. Continua aqui, segue lá no Quinto Elemento. Possivelmente vamos estar fazendo lá. A partir 2023 com certeza vai rolar. 2023 com certeza vai rolar. Um acompanhamento semanal da pauta legislativa, onde a gente não apenas vai olhar o que está acontecendo, tentar traçar a estratégia, falar, essa lei é boa, essa lei aqui é ruim, a boa, vamos tentar avançar, essa ruim a gente vai fazer o quê? Tem como travar? Não tem. Então vamos tentar, então, pelo menos pegar os nossos deputados aqui, vamos propor modificações nessa lei, propor mesmo, fazer um negócio organizado, trazer advogados para discussão, pautar, realmente fazer uma coisa séria, né? Sem brincadeira. A gente vai tirar isso do papel. A
A gente vai tirar isso do papel. Não adianta falar que a direita tem que melhorar, que a direita tem que melhorar, e a gente fica de braço cruzado. Isso vai sair do papel. Vocês vão ver. Isso vai sair do papel, a gente vai ter esse trabalho. Vai se tornar uma espécie de observatório. Não tem observatório do clima. A gente até comentou esses dias, né? Que na CCJ avançou a questão aí que torna clima um direito fundamental, que a esquerda trabalhou com isso aí durante anos. A gente vai fazer algo similar. Pode anotar, a gente vai fazer algo similar. A peteca não vai cair, a gente não vai desistir do Brasil, a gente não vai deixar todo o esforço de Bolsonaro, tudo que ele fez, tudo que esse homem sofreu ser em vão. E não só ele, todo mundo que veio antes. Todo mundo que veio antes. Que já tem uma galera que chega agora, quer sentar na janela e ainda apontar o dedo e falar que todos bolsonaristas são ingratos, no mínimo ingratos. Então precisa fazer uma por hora. Se quiser, no máximo, lá se inscreve no Quinto Elemento. A gente vai começar a acompanhar, a gente vai estruturar a parada, a gente vai criar um CNPJ, a gente vai criar um grupo sério, discussões sérias, sem gritaria, sei lá, não, um negócio sério, pra gente conseguir realmente ser respeitado, ter voz, criar um canal de diálogo com os nossos políticos para ajudá-los. Damares, aqui ó, pela Nicolas. Vamos criar, isso daí vai sair do papel. Vai sair do papel. Do mesmo jeito que tem esse grupo, que tem o próprio MBL, a gente vai tirar do papel muita coisa. E eu espero estar com vocês, pessoal. Tô aqui até quando der. Se Deus quiser. E se Deus não quiser, eu vou falar, Deus, pelo amor de Deus, pensa aí, Deus. Repensa aí se eu não posso voltar. Dá um jeito aí. Toca o coração das pessoas. Então, com fé em Deus, o Brasil vai dar certo. Pode não ser agora, mas 2024 tá vindo. Já começou. A gente tá aqui. Eu tenho certeza que vários de vocês ontem estavam mais tristes do que estão hoje. A gente gosta do Brasil no final do dia. O Brasil é uma coisa que a gente sabe, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Eu não vou abandonar o Brasil. E eu quero que vocês estejam comigo. A gente vai estruturar não é resistência, uma oposição sensata, objetiva e que vai trabalhar. A gente vai falar assim, não, cara, a gente fez isso. A gente tá deixando o nosso nome na história. Que seja um pouquinho, que seja convencendo pessoas, mas a gente vai. Então por hoje é isso. Amanhã a gente vai estar de volta. E depois também, trazendo informação. Trazendo pessoas pro nosso lado. Na calma, na serenidade. Com fé em Deus, as coisas vão melhorar. E o Brasil, porque o Brasil não merece dar errado, mas de jeito nenhum. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui.